Você já percebeu que alguns homens não fogem quando não sentem nada? Eles fogem exatamente quando começam a sentir algo real. É estranho, desconcertante e profundamente confuso, porque no instante em que você acredita que a conexão está crescendo, ele se afasta como se estivesse tentando escapar de um sentimento que ele mesmo provocou. E aí você começa a se perguntar se fez algo errado, se disse algo errado, se mostrou demais, se amou demais. Mas a verdade é que o afastamento dele não fala sobre a sua falta de valor. Fala sobre a intensidade do que você despertou dentro dele. Quando uma mulher toca o inconsciente masculino de um jeito profundo, quando a energia feminina começa a atravessar as defesas emocionais que ele passou anos construindo, algo dentro dele entra em alerta. É como se o corpo dele percebesse o vínculo antes da mente, e isso ativa um medo antigo, o medo de perder o controle emocional. E é aqui que muitas mulheres se confundem. Elas interpretam o silêncio como desinteresse, quando na verdade é um reflexo de algo que ele não sabe lidar. O que ele sente por você começa a mexer em lugares que ele preferia manter adormecidos. Você talvez não imagine, mas existem homens que foram ensinados a desejar sem se vincular, a sentir atração sem se entregar, a viver o toque sem viver a vulnerabilidade. E quando aparece uma mulher que desperta desejo, conexão, paz e intensidade ao mesmo tempo, o inconsciente dele envia um sinal silencioso. Isso é real demais. E o real exige coragem, responsabilidade emocional, presença, coisas que muitos homens não sabem como sustentar. Então ele recua, não porque não queira você, mas porque quer demais. E esse querer demais o desestabiliza. A psicologia masculina explica que o homem, quando percebe que está começando a se envolver, pode entrar em um estado de conflito interno. Parte dele quer avançar, outra parte quer correr. Não é racional, não é lógico, é instintivo. Ele tenta reorganizar o próprio emocional, criando distância. É assim que ele tenta recuperar a sensação de controle. E enquanto você sofre tentando entender o silêncio, ele está tentando entender o próprio coração. É uma batalha invisível que acontece dentro dele, e você, sem perceber, se culpa por algo que não fez. É importante que você saiba disso antes de seguir adiante. Quando um homem se afasta justamente no momento em que o vínculo começa a ficar profundo, o afastamento não é um fim, é um sinal de que algo importante começou. O best que você desperta nele não é leve, não é casual, não é substituível. E é justamente por isso que ele sente medo. Medo de falhar, medo de se machucar, medo de repetir histórias antigas, medo de não ser suficiente para aquilo que você representa na vida dele. E enquanto você tenta decifrar a ausência, o corpo dele ainda sente a sua presença. Ele tenta negar, mas a memória afetiva permanece. Ele tenta racionalizar, mas o desejo emocional insiste. Ele tenta fugir, mas a energia do vínculo continua, vibrando. E é exatamente nesse ponto, quando ele sente e teme ao mesmo tempo, que começamos a entender o comportamento silencioso que confunde tantas mulheres. Porque antes de explicar por que esse momento muda tudo, e por que muitos homens travam emocionalmente quando o sentimento fica intenso, você precisa entender o instante exato em que ele percebe que está começando a sentir algo real. E é sobre isso que vamos falar agora. E antes de seguirmos mais fundo nesse universo emocional masculino, eu quero te pedir uma coisa que faz toda a diferença para que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Se algo do que eu disse já ressoou no seu coração, se alguma parte desse texto tocou uma memória, uma sensação ou uma dúvida que você nunca soube colocar em palavras, deixe seu like agora. É isso que mostra para o YouTube que esse tema importa para você e para milhares de outras mulheres que vivem a mesma confusão silenciosa. E me conta aqui nos comentários. Você já sentiu isso? Já viveu aquele momento em que tudo parecia caminhar para algo mais profundo, até que de repente ele começou a se afastar justo quando parecia gostar de verdade? Sua experiência pode ajudar outra mulher que está passando exatamente por isso agora. E se você é nova aqui ou ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça isso agora. Esse espaço foi criado para que você entenda com clareza e consciência
aquilo que ninguém nunca te explicou sobre psicologia masculina, energia feminina, vínculos afetivos e os movimentos invisíveis que acontecem dentro de um relacionamento. Cada vídeo é pensado para te trazer respostas, força emocional e entendimento. E quando você se inscreve, você garante que não perde nenhum dos próximos capítulos dessa caminhada, porque o que vem a seguir aprofunda ainda mais a verdade emocional por trás desse comportamento masculino, o momento exato em que ele percebe que está sentindo algo real, e por que esse instante muda tudo. Quando um homem começa a se afastar justamente no momento em que a conexão parece ganhar profundidade, a primeira reação da maioria das mulheres é acreditar que fez algo errado. É quase automático. Você revisa cada palavra dita, cada gesto, cada momento, tentando encontrar algum detalhe que justifique a mudança repentina. Mas o que quase ninguém te conta, e que hoje precisa ser dito com todas as letras, é que muitas vezes o afastamento masculino não tem nada a ver com a sua atitude, com sua energia feminina ou com sua forma de amar. Tem a ver com o impacto emocional que você gera nele. E esse impacto, por mais contraditório que pareça, pode assustá-lo exatamente porque é real. A psicologia masculina mostra que existem gatilhos emocionais que se ativam quando um homem percebe que está começando a sentir algo que foge do controle. É como se o desejo, a conexão e a memória afetiva se encontrassem ao mesmo tempo dentro dele e criassem um sinal de alerta. Isso importa demais. E quando algo importa demais, não tem mais como fingir que é passageiro. Não tem mais como tratar como algo leve, casual, substituível. A energia feminina que toca o inconsciente masculino provoca um movimento interno que ele não esperava sentir. E é nesse exato instante que muitas das suas defesas começam a se movimentar. Ele pode ter passado anos acreditando que era imune a certas vulnerabilidades, treinado a proteger o próprio emocional, acostumado a manter as coisas sob controle. Mas você aparece e, com sua presença, seu olhar, seu toque, seus gestos e sua forma de existir, você desperta nele um tipo de memória emocional que ele não consegue ignorar. Não é só atração, não é só química, não é só desejo. É algo que mexe em zonas profundas. O inconsciente, o afeto, o medo, o vínculo. Quando o inconsciente masculino percebe que o vínculo é real, ele tenta reagir. E a reação mais comum não é se aproximar, é tentar recuar para recuperar o equilíbrio interno. É claro que isso é confuso. Você sente a intensidade entre vocês, sente a energia, sente a troca, sente que ele está ali de corpo, mente e alma, mas de repente ele esfria, silencia, se distancia, como se estivesse apagando algo dentro de si. E você pensa, o que eu fiz? Só que nada do que você fez explica a mudança. O que explica é o fato de que você ativou nele algo que ele não esperava: vulnerabilidade. A psicologia do amor mostra que homens emocionalmente feridos, ou não acostumados a se vincular verdadeiramente, podem interpretar a vulnerabilidade como ameaça, não como oportunidade. É como se sentir demais fosse perigoso demais, como se envolver demais fosse arriscado demais, como se amar demais pudesse tirá-lo de um lugar onde ele acredita estar seguro. E é nesse ponto que a energia feminina tem um impacto profundo. Ela traz luz para áreas onde ele costumava manter sombras. Ela desperta nele sensações antigas, resgata memórias que estavam adormecidas, acende um desejo que vai além do corpo e começa a tocar o campo emocional. E quando isso acontece, o homem percebe, muitas vezes antes de admitir para si mesmo, que aquela mulher tem acesso a camadas dele que quase ninguém teve. Isso não é pouca coisa. Isso não passa despercebido. Isso não se dissolve com facilidade. E exatamente por isso, ele tenta se afastar. Não para te perder, mas para tentar entender o que está acontecendo dentro dele. A verdade inconveniente é que o afastamento não é rejeição, é proteção. Ele se protege de algo que não controla, de uma intensidade que não sabe nomear, de um vínculo que o assusta porque ele percebe que você poderia realmente tocá-lo de um jeito que ele não conseguiria fingir que não sente.
E quando um homem percebe que o sentimento está crescendo mais rápido do que sua capacidade de administrar esse crescimento, ele corre para a única estratégia emocional que aprendeu: distância. A distância dá a ele a ilusão de que está reconquistando o controle. Mas essa ilusão dura pouco, e você vai entender o porquê no próximo momento da nossa narrativa. Antes de avançarmos, me conta aqui nos comentários, de forma leve, íntima e verdadeira. Escreva: eu senti isso, se alguma parte dessa verdade já atravessou a sua história. Essa frase ajuda não só no engajamento, mas também a reconhecer que você não está sozinha nesse processo emocional tão comum e tão pouco discutido. Existe um instante quase imperceptível, silencioso, que muda tudo dentro de um homem. Não é quando vocês saem pela primeira vez, nem quando ele sente atração, nem quando o desejo explode entre vocês. É algo muito mais sutil, quase intuitivo, quase corporal. É aquele momento em que ele olha para você e, sem entender porquê, percebe que algo dentro dele começou a se mover de um jeito diferente. Um jeito que ele não controla. Um jeito que não obedece às regras que ele mesmo criou para se proteger emocionalmente. É aqui que o vínculo deixa de ser apenas química, presença ou companhia, e passa a ser sentimento real. Esse momento não tem uma data marcada, nem um ritual específico. Às vezes acontece no meio de uma conversa aparentemente simples. Às vezes aparece em um gesto seu, em uma expressão, em uma vulnerabilidade que você compartilha sem perceber. Às vezes surge quando ele se dá conta de que sente paz perto de você, de que seu corpo relaxa, de que a mente desacelera, de que a energia entre vocês tem profundidade. E o mais curioso é que ele identifica isso antes mesmo de compreender racionalmente o que está acontecendo. O corpo dele percebe o vínculo antes da mente. E isso ativa algo que a psicologia masculina explica como ponto crítico de envolvimento. É nesse instante invisível que o desejo dele deixa de ser apenas físico e começa a se transformar em memória afetiva. Você passa a ocupar um lugar dentro dele, não só nas conversas, mas em pensamentos aleatórios, em sensações que voltam sem aviso, na energia que permanece mesmo depois de vocês se despedirem. Ele sente a sua ausência, ele percebe a sua presença, mesmo quando você não está ali. E paradoxalmente é esse reconhecimento emocional que desencadeia o primeiro sinal de medo, porque enquanto a energia feminina acorda nele um tipo de conexão que ele não vive todos os dias, o inconsciente masculino reage com um alerta: isso pode me mudar. E mudar, para muitos homens, significa perder o controle do coração, das expectativas, da própria proteção. Não é que ele não queira sentir, é que sentir significa arriscar. Significa abrir um espaço que ele manteve fechado por muito tempo. Significa tocar feridas antigas que ele não revisita. Significa admitir que existe alguém que pode tocá-lo de verdade. E isso o assusta mais do que ele gostaria de admitir. E esse medo não aparece como choro, como confissão, como conversa profunda. Ele aparece como silêncio, como distanciamento, como uma oscilação emocional que confunde você, mas que para ele é apenas um reflexo do conflito interno que começa a nascer. Ele percebe que está envolvido. Ele percebe que está começando a imaginar coisas com você. Ele percebe que sente falta antes mesmo de sentir presença. Ele percebe que a relação pode deixar de ser algo casual. E é justamente nesse ponto que ele começa a recuar. Não porque não goste de você, mas porque gosta o suficiente para sentir que isso pode ser decisivo na vida dele. O que ele teme não é você, é o que você desperta. Ele teme a profundidade, a entrega, a vulnerabilidade. E quando um homem percebe, mesmo sem verbalizar, que está diante de algo que tem poder emocional sobre ele, a primeira reação instintiva é tentar recuperar o controle. E recuperar o controle, para muitos, significa distância. Só que essa distância não resolve nada, apenas reforça o que ele já está tentando negar. Que você mexe com ele em um nível que ele não consegue simplesmente desligar. É assim que o afastamento começa, não como rejeição, mas como resistência ao impacto que você tem na vida dele. E compreender esse momento invisível é essencial para entender o que acontece a seguir.
Porque quando o desejo e o medo se encontram dentro dele, nasce um conflito silencioso que vai definir o rumo dessa história. Se essa parte ressoou com você de alguma forma, escreva aqui nos comentários. Eu senti quando mudou. Essa frase ajuda você a reconhecer o seu próprio ponto invisível e também fortalece o engajamento do vídeo. Quando ele percebe que está começando a sentir algo real, a própria energia entre vocês muda, mas dentro dele, algo ainda maior muda também. Uma batalha emocional que ninguém vê, que ele mesmo não sabe explicar, mas que se torna o ponto central de todo o afastamento. É um conflito silencioso, quase sempre invisível, onde duas forças poderosas se chocam. O desejo que o puxa para você e o medo que tenta afastá-lo. Esse duelo interno é tão intenso porque não acontece na razão. Acontece no inconsciente masculino, nas camadas emocionais que ele passou a vida tentando controlar. De um lado, existe o que ele sente, a atração profunda, a conexão emocional, a paz que só aparece quando ele está ao seu lado, o desejo que ultrapassa o físico e toca a memória afetiva. É o tipo de energia feminina que acalma, mas ao mesmo tempo desperta. Ele gosta da forma como você o vê, do jeito que você conversa, da forma como sua presença faz o mundo dele parecer mais simples. Ele sente sua vibração mesmo à distância, sente saudade mesmo sem admitir, sente o calor emocional que você oferece sem pedir nada em troca. E tudo isso o envolve de um jeito que ele não estava preparado para sentir. Mas do outro lado, existe algo tão forte quanto o medo de se entregar demais, o medo de perder o controle, o medo de que essa história desperte traumas que ele tentou enterrar, o medo de não ser suficiente para você, o medo de precisar de alguém de um jeito que o faça se sentir vulnerável. Homens, especialmente os que já viveram desilusões ou carregam feridas emocionais, crescem associando vulnerabilidade à fraqueza, abertura emocional ao risco, entrega ao perigo. E quando você aparece na vida dele com toda essa força emocional suave, com toda essa presença que abraça e desperta, ele não sabe o que fazer com isso. É como se ele estivesse dividido entre duas metades de si mesmo. Uma que quer avançar e outra que quer fugir. Uma que se sente vivo perto de você e outra que teme se perder no sentimento. Ele deseja a profundidade, mas teme o que essa profundidade exige. Ele quer você, mas teme o que querer você pode significar emocionalmente. Ele se aproxima porque sente algo verdadeiro, mas se afasta porque sentir algo verdadeiro abre portas que ele não sabe como atravessar. Esse conflito cria comportamentos que confundem qualquer mulher. Ele te procura com intensidade, depois some como se nada estivesse acontecendo. Ele demonstra interesse, depois fecha o corpo e a energia. Ele abre espaço para você entrar, e logo depois coloca barreiras emocionais que parecem inexplicáveis. Mas cada movimento desse, por mais incoerente que pareça, é reflexo direto do duelo interno que ele vive. Ele está tentando conciliar duas forças que não querem a mesma coisa. E enquanto você tenta entender a lógica dele, ele tenta entender o próprio coração. É por isso que o afastamento não significa falta de interesse. Significa que o interesse é grande demais. Ele não foge de você, ele foge do que sente. E o que sente tem peso emocional, tem intensidade, tem promessa, tem profundidade suficiente para colocá-lo diante de uma escolha que ele não queria enfrentar tão cedo. Esse tipo de vínculo toca camadas dele que estavam adormecidas, e quando isso acontece, o sistema emocional dele entra em modo de autoproteção. Só que essa autoproteção não é definitiva. É apenas uma tentativa desesperada de manter o equilíbrio interno. E entender essa batalha invisível é o que vai preparar você para compreender a próxima etapa da narrativa. Porque esse medo, esse desejo, essa oscilação e esse silêncio não nascem do nada. Eles têm raízes profundas, raízes emocionais que precisam ser reveladas para que tudo faça sentido. Se você já viveu essa dualidade com alguém, essa coisa de ser desejada e evitada ao mesmo tempo, escreva nos comentários. Eu vivi essa batalha. Essa frase ajuda outras mulheres a perceberem que esse movimento é mais comum do que parece.
Quando falamos sobre o afastamento masculino no início de um vínculo real, é impossível ignorar algo que quase nunca é discutido com sinceridade: os traumas emocionais que muitos homens carregam em silêncio. Homens não foram ensinados a olhar para dentro, a reconhecer suas feridas, a entender seus medos ou a assumir suas vulnerabilidades. Pelo contrário, desde cedo, foram condicionados a acreditar que demonstrar fragilidade é perigoso, que sentir demais é fraqueza, que depender emocionalmente de alguém é arriscado. E essa cultura, somada às experiências pessoais, cria uma espécie de armadura invisível que ele usa para se proteger daquilo que mais deseja: o amor real. Essas feridas podem vir de várias partes: um relacionamento anterior que terminou de forma inesperada, uma traição, uma rejeição profunda, um abandono, uma diferença emocional que o fez sentir inadequado, ou até histórias familiares onde homens não expressavam afeto e cresciam acreditando que o coração é um campo que deve ser mantido fechado. A psicologia masculina explica que o trauma não precisa ser grandioso para ser marcante. Basta ter deixado uma sensação de que amar custa caro. E quando ele sente que você toca exatamente naquela parte que ficou vulnerável, o medo desperta antes do amor. Você pode perceber isso na oscilação dele. Ele se aproxima quando se sente seguro, mas se afasta quando alguma lembrança emocional é ativada. Ele te deseja quando está entregue ao presente, mas se bloqueia quando sua mente revisita o passado. Para você, isso parece incoerência. Para ele, é autoproteção. Ele acredita que manter o controle emocional é a única maneira de não reviver a dor que o marcou. E quando percebe que você tem o poder de levá-lo a um estado emocional profundo, o medo dessa antiga dor se torna tão real quanto o desejo que ele sente. Existe também a pressão invisível da masculinidade. A ideia de que o homem deve ser forte, independente, inabalável, imune à vulnerabilidade. Amar de verdade ameaça essa identidade. Amar exige entrega, exige presença, exige coragem de mostrar quem ele realmente é. E muitos homens não sabem como fazer isso. Não foram preparados emocionalmente. Nunca viram esse modelo. Nunca viveram essa segurança afetiva. Por isso, quando você aparece com sua energia feminina madura, acolhedora, sensível e intensa, ele percebe que está diante de alguém que pode enxergar suas imperfeições. E isso o assusta profundamente. Esse medo não tem relação com você, tem relação com a história dele, com as marcas que ele carrega, com a maneira como foi ensinado a sobreviver emocionalmente. Um homem pode desejar profundamente uma mulher e, mesmo assim, evitar se aproximar demais porque teme que o amor desperte nele memórias de falha, perda, abandono ou insuficiência. E esse conjunto de sensações faz com que ele associe envolvimento emocional à possibilidade de dor, não à possibilidade de construção. É como se cada passo em direção ao amor real fosse, ao mesmo tempo, um passo em direção a um abismo que ele não sabe se consegue atravessar. E por mais que ele tente esconder isso, o corpo fala, o silêncio fala, o distanciamento fala, a mudança de energia fala. O trauma emocional se manifesta não em palavras, mas em comportamentos. Ele se afasta sem saber explicar, se fecha sem querer ferir você, se contradiz sem ter consciência plena do que está fazendo. Ele luta contra um sentimento que deseja, mas teme. E esse temer é profundamente marcado por suas vivências. Ele não teme você, teme reviver uma dor que ainda não foi curada. E quando entendemos essas raízes emocionais, começamos a enxergar o afastamento com outra perspectiva, não como um sinal de desinteresse, mas como uma tentativa de sobreviver ao próprio passado. Isso não justifica, mas explica. Isso não resolve, mas ilumina. E essa compreensão emocional prepara o terreno para algo ainda mais profundo. A maneira como ele sabota o que está começando a dar certo. Se essa parte tocou alguma memória sua, compartilhe nos comentários a frase: "Eu reconheço essa ferida". Essa troca fortalece outras mulheres que também estão tentando entender esse movimento masculino tão complexo. Quando um homem começa a sentir algo real e as feridas emocionais dele entram em cena, surge um comportamento sutil e paradoxal.
Ele começa a sabotar exatamente aquilo que deseja. É quase como se o inconsciente masculino dissesse: isso é grande demais, intenso demais, arriscado demais. E para evitar qualquer possibilidade de dor futura, ele cria pequenos bloqueios no presente. Esse movimento não é planejado, não é racional, e na maioria das vezes, ele nem percebe que está fazendo. Mas você sente, você percebe, você vê o brilho diminuindo, a presença oscilando, a energia mudando. E é aqui que muitas mulheres se perdem, porque interpretam essa sabotagem como desinteresse, quando na verdade é medo travestido de lógica. Ele pode começar a responder menos, espaçar conversas, evitar encontros, ficar mais frio ou mais distante, como se estivesse tentando desacelerar algo que, para ele, ganhou velocidade emocional demais. Ele não quer perder você, mas também não te sabe como lidar com a profundidade do que está sentindo. Então tenta criar um amortecimento emocional. Cria distância para reduzir a intensidade. Cria silêncio para diminuir a vulnerabilidade. Cria barreiras para tentar controlar o próprio coração. Só que essas barreiras não impedem o sentimento, apenas dificultam a fluidez da história. Muitos homens acreditam que, se reduzirem a velocidade da conexão, vão conseguir pensar melhor, organizar o que sentem, retomar o controle. Mas isso raramente funciona, porque sentimento não se organiza pela razão, se organiza pela experiência. Por isso, quanto mais ele tenta colocar limites artificiais, mais o vínculo mostra sua força. Ele sente saudade, mas não diz. Sente vontade de te procurar, mas segura. Sente desejo, mas tenta esconder. Sente que você faz falta, mas finge indiferença. Esse jogo interno desgasta, não porque você faz algo errado, mas porque ele está lutando contra algo que já o tocou profundamente. A sabotagem emocional acontece porque você representa algo que ele não controla. Você desperta segurança e intensidade ao mesmo tempo. Você ativa o desejo, mas também ativa o medo. Você faz ele se sentir visto, mas isso significa ser visto além da armadura. E quando um homem não está pronto para lidar com a própria vulnerabilidade, ele tenta impedir que ela cresça. É exatamente isso que o faz criar ruídos onde antes havia fluidez. Ele começa a questionar coisas que não precisam ser questionadas, a imaginar problemas que não existem, a buscar justificativas para se afastar por um tempo. São racionalizações que tentam mascarar o verdadeiro motivo. Ele está sentindo demais. Esse mecanismo de defesa pode até parecer egoísmo, mas é imaturidade emocional. Ele quer se proteger de possíveis dores futuras, sem perceber que, ao fazer isso, está causando pequenas dores no presente, nele e em você. O inconsciente masculino tenta evitar sofrimento repetindo padrões que o mantêm seguro, mesmo que esse seguro signifique afastar alguém que ele realmente valoriza. E é por isso que alguns homens criam conflitos desnecessários, evitam encontros importantes ou desaparecem do nada, não porque não se importam, mas porque se importam mais do que conseguem sustentar. A sabotagem emocional também revela um ponto importante. Ele não se afasta porque o sentimento acabou, mas porque começou. A energia feminina que você emana, acolhimento, presença, sensibilidade, profundidade, toca partes dele que estavam completamente adormecidas. E quando algo desperta depois de muito tempo, a primeira reação nem sempre é avançar. Às vezes é recuar, às vezes é confundir, às vezes é tentar diminuir o impacto do que está acontecendo. E essa tentativa cria um ciclo. Ele sente, teme, se afasta, sente de novo, resiste, se contradiz. Um ciclo que só começa a fazer sentido quando entendemos o que acontece dentro da mente e do coração dele. Mas essa sabotagem não dura para sempre. Ela tem um limite, um ponto onde a distância deixa de protegê-lo e começa a confrontá-lo. Um ponto onde ele percebe que o afastamento não resolve nada, porque o sentimento continua crescendo, mesmo no silêncio. E é exatamente nesse ponto que a história começa a mudar de direção. Se essa parte refletiu algo que você já viveu, escreva nos comentários. Eu vi essa sabotagem.
Essa troca ajuda outras mulheres que também passaram por esse movimento silencioso. Existe um momento, tão silencioso quanto poderoso, em que ele finalmente entende que se afastar não diminui o que sente, apenas aumenta a consciência de que você faz falta. É quase paradoxal. Ele tenta criar distância para recuperar o controle, mas é justamente essa distância que o confronta com a intensidade do próprio sentimento. E esse ponto de virada não acontece em um grande episódio. Acontece em detalhes. Acontece quando ele percebe que você não está mais ali no mesmo ritmo. Quando o silêncio que antes parecia confortável, agora pesa. Quando ele se pega pensando em você sem querer, sem planejamento, sem lógica. Quando as lembranças de vocês voltam como flashes que ele não consegue bloquear. Quando a sua energia, antes tão presente, começa a desaparecer do campo emocional dele e ele sente a diferença. Esse momento costuma ser desconcertante para o homem, porque ele percebe algo que tentou negar. Ele sente falta, falta real, falta emocional, falta energética. Não é somente a saudade do toque, do olhar, da conversa. É a saudade da conexão, da paz que você trazia, da maneira como você fazia o mundo dele ficar mais leve. Ele percebe que a distância não trouxe clareza, trouxe confusão, não trouxe segurança, trouxe inquietação, não trouxe controle, trouxe mais dúvidas. E enquanto ele tenta racionalizar tudo isso, o corpo dele já sabe. Ele se envolveu. A psicologia masculina descreve esse ponto como o momento em que o homem é obrigado a encarar o próprio sentimento sem filtro. A ausência ativa a memória afetiva, e a memória afetiva traz de volta tudo aquilo que ele tentou esconder. Ele começa a perceber que suas estratégias de autoproteção não estão funcionando. Ele não consegue substituí-la, não consegue ignorá-la, não consegue voltar ao normal. A normalidade emocional dele já mudou, porque você tocou algo que estava adormecido, e uma vez que isso desperta, não tem mais como voltar ao estado anterior. É nesse ponto que ele começa a questionar o próprio afastamento. Ele se pergunta se exagerou, se complicou algo simples, se afastou alguém que realmente importava. Ele sente um incômodo interno, uma sensação de perda que não faz sentido racionalmente, mas faz todo sentido emocionalmente. E esse incômodo o faz revisitar conversas, mensagens, memórias, detalhes que antes pareciam comuns, mas agora carregam um peso especial. Ele sente a energia da sua ausência como um vazio que não havia antes, e por mais que tente, não encontra nenhum motivo lógico que explique por que alguém que ele considera tão especial foi colocado à distância. Esse ponto de virada também revela uma verdade simples e profunda. O afastamento não resolve o medo. Ele apenas ilumina o que o medo tentou esconder. O sentimento continua lá, pulsando por baixo das defesas. A energia entre vocês continua vibrando, mesmo no silêncio. E ele começa a perceber que a única coisa que o afastamento fez foi mostrar o quanto ele realmente se importa. Alguns homens, quando percebem isso, sentem um impulso de se reaproximar. Começam a mandar mensagens, testar o terreno, fazer pequenos movimentos em sua direção. Outros ficam parados, te observando à distância, tentando entender se ainda existe espaço para voltar. E outros, ainda mais inseguros, entram em um dilema: voltar e encarar o sentimento ou se afastar mais uma vez para tentar sufocá-lo. Só que quanto mais tentam sufocar, mais forte ele fica. O ponto de virada não é o fim, é o começo da consciência. É o momento em que ele entende que a distância não protege o coração, apenas expõe o quanto ele já está envolvido. E essa percepção, apesar de silenciosa, muda completamente a direção emocional da história, porque, a partir daqui, ele não está mais lutando contra você, está lutando contra a própria verdade. E essa verdade começa a se impor, mesmo quando ele tenta resistir. Se você já percebeu esse despertar nele, essa mudança sutil que acontece depois que ele se afasta, escreva nos comentários: eu senti a virada. Sua experiência pode iluminar outras mulheres que estão vivendo esse mesmo ciclo. Quando ele chega ao ponto em que a distância já não funciona mais como proteção, algo dentro dele começa a agir de um jeito diferente. Ele percebe que não é você que o assusta, é a profundidade do que sente.
E a partir desse reconhecimento, ele entra em um território emocional decisivo, o momento de escolher entre se aproximar de verdade ou continuar fugindo de algo que já o alcançou por dentro. Essa escolha não é simples, porque envolve não apenas o que ele sente por você, mas o que ele sente sobre si mesmo. Envolve sua maturidade emocional, sua história, sua coragem e, principalmente, sua disposição para enfrentar o próprio medo em vez de sabotar a própria felicidade. Alguns homens, ao identificar que a ausência dói mais do que a presença assusta, começam um movimento de retorno. Não é um retorno impulsivo, mas um retorno consciente. O tipo de aproximação que nasce quando ele reconhece que você é rara na vida dele. Ele volta mais atento, mais aberto, mais honesto consigo mesmo. Ele percebe que a energia feminina que você emana o fortalece, em vez de enfraquecê-lo, que a forma como você o vê o inspira, em vez de pressioná-lo, que a conexão entre vocês não é uma ameaça, mas uma oportunidade de viver algo que ele nunca experimentou com profundidade. E é nesse momento que ele começa a fazer pequenas aproximações, uma mensagem fora de hora, uma tentativa de retomar a fluidez, uma pergunta que revela saudade, um cuidado que antes ele tentava esconder. São sinais de que a consciência dele finalmente alcançou o sentimento. Mas existe outro lado. O homem que, mesmo percebendo tudo isso, continua fugindo. Não porque não goste de você, mas porque não gosta do que precisa encarar dentro de si para estar ao seu lado. Esse é o homem que sente, mas não sustenta, que deseja, mas não se responsabiliza, que se importa, mas não se compromete com o próprio coração. Ele sente sua falta, mas teme sua presença. Quer você, mas teme o que querer significa. E nessa oscilação permanente, ele se perde, porque o amor exige coragem, e coragem é algo que nem todos estão prontos para praticar. Esse é o tipo de homem que busca atalhos emocionais, distrações, justificativas, racionalizações, mas nenhuma delas elimina o que ele sente. Apenas o mantém preso ao próprio conflito. É aqui que entra algo essencial. O seu papel nessa história não é provar nada, insistir, correr atrás ou tentar ensinar ele a amar. O seu papel é manter a sua própria energia alinhada, firme e consciente, porque um homem só volta de verdade quando percebe que a mulher que ele deseja não está ali para preencher suas faltas, mas para caminhar ao lado dele, e apenas se ele tiver coragem para caminhar também. Quando você se escolhe, quando mantém sua dignidade emocional, quando não implora por presença, quando não negocia o seu valor para aliviar o medo dele, você cria o ambiente necessário para que o homem certo volte com maturidade e para que o homem errado se afaste de vez. É, nessa diferença sutil, mas poderosa, que o destino da história se define, porque o amor real não é construído no medo, mas na consciência. Não nasce da fuga, mas da presença. Não floresce quando um corre atrás e o outro corre do sentimento, mas quando ambos escolhem se encontrar no meio do caminho, com verdade, responsabilidade e abertura emocional. E é nesse ponto que a trajetória toma forma. O homem que está pronto volta para construir. O que não está pronto se perde tentando fugir do próprio coração. E independente da escolha dele, é o seu posicionamento emocional que determina como você vive essa história, com sofrimento desnecessário ou com a força da mulher que sabe exatamente o que merece. Se esse último bloco falou com você, escreva nos comentários: "Eu escolho a mim". Essa frase não é apenas engajamento, é declaração de força emocional. Se você chegou até aqui, é porque alguma parte dessa história tocou algo dentro de você. Talvez uma memória, talvez uma ferida, talvez uma verdade que você sempre sentiu, mas nunca soube nomear. E é exatamente por isso que eu quero te fazer um convite especial. Se inscreva no canal agora. Aqui, nós falamos sobre psicologia masculina, energia feminina, vínculos afetivos e tudo aquilo que ninguém nunca te explicou sobre o amor, o desejo e as emoções que movem um relacionamento de verdade. Se esse vídeo fez sentido para você, imagine o que ainda está por vir. E antes de sair, deixe seu like. Isso ajuda demais para que esse conteúdo continue chegando até você
E para que outras mulheres que estão vivendo exatamente o que você viveu, encontrem esse vídeo também. Seu gesto muda o alcance dessa mensagem. Agora, eu quero que você deixe nos comentários uma palavra que sela sua consciência emocional. Comente "Eu recebo" se essa mensagem falou com você em algum momento. Essa frase não é só engajamento, é um posicionamento, é você dizendo para si mesma que reconhece seu valor e está pronta para relações mais conscientes. E se você quer continuar entendendo o coração masculino em profundidade, o próximo vídeo já está na tela. É só clicar e seguir comigo nessa jornada.